Ela nunca tinha visto o salão tão cheio. Cada mesa era uma ilha de risos abafados, taças tilintando e olhares que pareciam pesar milhões. Carla, com o cabelo preso em um coque mal feito e as mãos ainda molhadas de detergente, passou pelo corredor com o balde na mão, desviando de garçons impecáveis como se fosse invisível. Mas naquela noite, algo estava fora do lugar. A mulher loira do vestido verde não voltava do banheiro. E o gerente já começava a suar de nervoso. O que aconteceria se, por acidente, a pessoa errada se sentasse no lugar certo? E se alguém que não deveria ouvir nada acabasse ouvindo tudo? Carla não quis enganar ninguém, só queria evitar uma demissão. Mas, quando colocaram o guardanapo de linho no colo dela e lhe serviram vinho francês sem perceberem o engano, ela ficou. E foi ali, fingindo ser quem não era, que escutou empresários importantes brindando um acordo monstruoso: o fechamento de hospitais públicos para que empresas privadas ganhassem mais. Não era uma teoria, nem boato. Era real. E estava sendo celebrado com risos e filé mignon. Carla engoliu seco. Tentou sair, mas já era tarde. Um dos homens à mesa comentou algo sobre um presente que mandaria ao ministro da Saúde. Outro mencionou um médico que precisaria calar a boca. Ela sorriu, fingiu entender, e quando o garçom a chamou de doutora Helenice, Carla entendeu. Ela tinha se tornado outra pessoa, por completo. Mas como corrigir aquilo sem ser demitida? Como escapar daquele papel sem se tornar o alvo? Horas depois, sozinha no vestiário, Carla tremia. Ela não era mais só uma lavadora de pratos. Não depois do que ouviu. E mesmo que ninguém acreditasse nela, mesmo que a mandassem calar, agora, ela sabia. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, Carla acordou antes mesmo do despertador tocar. Ainda sentia o gosto amargo do vinho francês na boca, mesmo tendo tomado só um gole. Os detalhes da noite anterior giravam em sua cabeça como pratos na pia, os rostos dos homens à mesa, os nomes que pronunciavam com desdém, o brinde à desgraça alheia, e aquele nome que não saía da sua mente: doutora Helenice. A mulher loira do vestido verde. Ela não voltou ao salão naquela noite. Ninguém pareceu estranhar seu sumiço, e o gerente, sempre apressado, sempre prestes a explodir, apenas comentou que ela devia ter ido embora por outra saída. Carla tentou fingir que acreditava. Mas sabia que tinha algo errado. Algo muito errado. Ainda assim, vestiu o uniforme e seguiu para a pia como sempre. Água quente, sabão, louças. Era mais fácil fingir que nada tinha mudado do que encarar o caos que começava a borbulhar por dentro. Mas nem isso durou muito. Por volta das 3 da tarde, a dona do restaurante entrou pela porta dos fundos, coisa rara. Chamou Carla pelo nome, um detalhe que soou estranho, e pediu que a acompanhasse até o salão principal. Lá, em uma mesa afastada, um senhor de cabelos brancos e olhar perdido tomava um café quase frio. Vestia um terno caro demais para alguém com aquele olhar. Assim que viu Carla, sorriu. Você voltou. Ele disse, com a voz trêmula. Sabia que não me deixaria sozinho de novo. Carla parou. Olhou ao redor, esperando alguém explicar. A dona do restaurante sussurrou em seu ouvido. Ele tem lapsos de memória. Confunde as pessoas. Ontem ele jantou aqui e... Bom, parece que achou que você era filha dele. Só entre no jogo, tá? Ele é importante. Amigo de gente muito grande. O velho abriu os braços. Vem cá, minha filha. E, antes que pudesse decidir, Carla se viu abraçada a um homem que tremia. O abraço não era teatral. Era frágil. Carente. Ela sentou-se. Fingiu um sorriso. O homem segurou sua mão por longos minutos, como se estivesse tentando fixá-la na memória. Chamou-a de Lívia, disse que sentiu saudade. Perguntou se ela ainda tinha aquele livro de poesias que ele deu no aniversário de 9 anos. Carla não sabia o que responder. Mas ele não esperava respostas exatas. Estava perdido num passado que ela não conhecia, e, talvez, isso a tornasse perfeita para aquele papel. Estive com saudade de você, pai, disse, baixinho. Foi automático. Mas a palavra escapou com um peso que ela mesma não entendeu. Nos dias seguintes, o homem voltou. Sempre na mesma mesa. Sempre com as mesmas perguntas. Chamava Carla de filha, elogiava seu cabelo, contava histórias repetidas sobre uma fazenda no interior onde ensinaram Lívia a andar a cavalo. Carla sorria. E ouvia. Numa dessas visitas,
Ele tirou do bolso uma fotografia amassada. A imagem era antiga, desbotada, mas dava para ver a menina de vestido branco, segurando um cavalo pela rédea. Ao lado dela, ele, mais jovem, forte. A legenda atrás da foto tinha uma data e uma assinatura que arrepiaram Carla. Para minha filha, com amor eterno. Ernesto. Ernesto. O nome soou familiar. Não por ele em si, mas porque alguém da mesa do jantar, aquele jantar, havia mencionado esse nome. Era ele. O mesmo homem. Um dos empresários mais poderosos do setor de construção hospitalar no país. Carla segurou a foto e, pela primeira vez, não soube o que pensar. Não era mais só uma confusão. Não era apenas um velho doente buscando consolo. Ela estava no meio de algo muito maior. E quanto mais fingia ser aquela filha perdida, mais se aprofundava num papel que já não sabia se podia largar. Em uma das visitas, Ernesto se emocionou tanto que pediu à dona do restaurante que chamasse seu advogado. Carla tentou protestar discretamente, mas a mulher fez um gesto para que ela mantivesse a calma. Ele quer alterar o testamento. Vai deixar parte da herança para a filha que voltou, disse, com um sorrisinho nervoso. Não se preocupe, é só coisa de velho. Ninguém leva isso a sério. Mas levaram. No dia seguinte, Carla recebeu um bilhete anônimo preso ao armário no vestiário. Papel dobrado, caneta preta, caligrafia firme. Saia enquanto ainda pode. Eles sabem que você não é a filha dele. Carla dobrou o papel devagar. Não chorou. Não tremeu. Apenas sentiu, pela primeira vez, o peso real da mentira que tinha aceitado vestir como roupa nova. A pergunta agora não era mais se continuaria fingindo. Era se sairia viva disso tudo. Carla guardou o bilhete no fundo da bolsa, entre as moedas soltas e os fiapos de papel amassado. Durante todo o turno, sentiu os olhos em suas costas. A cozinha do restaurante era um lugar vivo, quente e barulhento, mas naquela noite parecia abafada demais. Os sons das panelas, os gritos do chefe, o vapor da água fervendo, tudo vinha meio distorcido. Como se o lugar respirasse junto com ela, e, de algum modo, soubesse o que estava acontecendo. Pela primeira vez, ela notou como os outros olhavam. Um olhar que não era de julgamento, nem de surpresa. Era um olhar de quem já sabia. Quando o movimento do jantar começou a diminuir, Carla foi até o fundo da cozinha, onde ficavam os armários de vassouras e a cafeteira quase sempre vazia. Ao abrir a porta para pegar um pano, encontrou Jaime, o auxiliar de cozinha, encostado na parede com os braços cruzados. Ele era calado, estava ali há mais tempo que qualquer outro e tinha uma cicatriz feia na mão esquerda que ninguém perguntava como apareceu. Eles deixaram um bilhete no seu armário, né? Ele disse, sem tirar os olhos do chão. Carla congelou. Você viu? Não só vi. Eu sei quem escreveu. Jaime levantou os olhos. E não foi para te assustar. Foi para te proteger. Ela não respondeu. Só ficou parada, com as mãos sujas de gordura e um aperto no estômago. Jaime se afastou da parede e entregou a ela um pedaço de papel dobrado 4 vezes. Tá na hora de você saber o que acontece de verdade aqui dentro. O papel era uma lista. De nomes, datas, cargos. Gente importante. Todos clientes do restaurante. Alguns tinham códigos rabiscados ao lado, como o Q17 ou T3C. Carla olhou para Jaime, sem entender. É como a gente chama os esquemas. Dinheiro sujo. Lavagem. Desvios. Ele falava baixo. E todos esses nomes já sentaram na mesa 9. A mesma onde você foi parar. A mesma mesa do jantar. A última mesa do restaurante, reservada para os acordos que ninguém podia ouvir. Mas por quê? Por que ninguém faz nada? Ela perguntou. Jaime deu um sorriso amargo. Por que a gente limpa os pratos deles? Sabe o que acontece com quem abre a boca? Sammy. Primeiro o turno some. Depois, a ficha. Depois a pessoa. Carla olhou ao redor. As outras pessoas da cozinha evitavam encará-la, mas ela sentia, todos sabiam. Sabiam dela, sabiam da mesa 9, sabiam de Ernesto, sabiam da doutora Helenice que nunca voltou do banheiro. Aquela mulher, a loira, ela está morta? Jaime hesitou. E o silêncio dele doeu mais do que uma resposta. Talvez. Ninguém fala dela. O gerente apagou o nome da reserva no sistema, como se nunca tivesse vindo.
Ele puxou um cigarro amassado do bolso. Eu ouvi uns caras comentando no depósito que ela sabia demais. E que alguém resolveu a situação. Carla se sentiu enjoada. Não era só uma mentira em que tinha entrado por acidente. Era um lugar em que a verdade custava caro. E ela já tinha escutado demais para sair ilesa. Naquela noite, antes de ir embora, Carla tentou sorrir para o segurança da porta. Ele desviou os olhos. Um mês atrás, ele teria sido simpático. Agora, era como se todos soubessem que ela estava em território proibido. Em casa, ela tirou o uniforme com mais raiva do que cansaço. Estava encurralada. Se continuasse fingindo ser a filha de Ernesto, poderia acabar herdando algo, ou desaparecendo como a mulher do vestido verde. Se contasse o que sabia, viraria alvo de gente grande. E agora, até a cozinha, o único lugar onde ela se sentia invisível, já não era mais um esconderijo. Antes de dormir, mandou uma mensagem para um número desconhecido. Era o mesmo advogado que Ernesto havia chamado dias atrás. Carla anotara o número de cabeça, por precaução. Preciso falar sobre o Sr. Ernesto. É urgente. Não recebeu resposta naquela noite. Mas, do lado de fora da janela, Carla teve certeza de ver um carro preto parado tempo demais com o motor ligado. Ela apagou as luzes, se encolheu debaixo da cama e sentiu o coração pulsando na garganta. Ela não estava mais só ouvindo os podres dos outros. Agora, os podres sabiam o nome dela. Carla passou o dia seguinte fingindo normalidade. Fez o mesmo trajeto até o restaurante, com o mesmo uniforme amarrotado, o mesmo cabelo preso, a mesma mochila leve demais para esconder o peso que carregava. Mas nada estava igual. Por dentro, ela se sentia prestes a explodir. O advogado de Ernesto não respondeu a mensagem. Nem no dia seguinte. Nem no outro. No restaurante, ninguém tocava no assunto. Ernesto não apareceu. E a ausência dele se espalhou pelos corredores como um cheiro estranho. Ninguém mencionava, mas todo mundo sentia. No vestiário, Carla tentou conversar com Jaime. Ele evitou. Disse que era perigoso demais continuar falando. Disse que já tinham começado a perguntar demais sobre ela. As outras cozinheiras mal a cumprimentavam. O gerente não a olhava mais nos olhos. No quarto dia, um envelope branco a esperava em cima da pilha de uniformes lavados. Dentro, um recado impresso com letras retas, frias. Se continuar, vai sumir como a última. Ela levou o papel até a delegacia mais próxima. Esperou por horas até ser atendida. Quando finalmente foi chamada, contou tudo o que sabia: o jantar, os nomes, o velho Ernesto, o testamento, a mulher desaparecida, o bilhete, os códigos na lista. Entregou tudo, até o número do advogado. O policial ouviu calado. Mexia no teclado como se estivesse digitando alguma coisa, mas os olhos dele estavam fixos nela com um tédio impaciente. Quando ela terminou, ele suspirou fundo. E qual é o seu cargo lá no restaurante? Ele perguntou. Eu lavo pratos. Às vezes ajudo a limpar as mesas também. Ele anotou isso como se tivesse encerrado o caso. Carla, isso que você tá dizendo é grave. Muito grave. Mas, você tem alguma prova concreta? Gravação? Vídeo? Assinatura? Não. Mas o bilhete, a lista, o nome das pessoas. A lista é só uma folha com rabiscos. O bilhete pode ter sido escrito por qualquer um. Você entende, né? Não posso abrir um inquérito com base numa história cheia de buracos. Ela tentou insistir. Explicou o contexto, a reação das pessoas, o sumiço de Ernesto. Mas a resposta foi só uma recomendação fria. Se tiver medo por sua segurança, procura a defensoria. Talvez consiga uma medida protetiva. Mas, sinceramente, parece que você está imaginando demais. Quando saiu da delegacia, Carla se sentia menor do que nunca. Não era só uma denúncia ignorada. Era como se tivessem rido da dor dela sem rir. Como se a própria existência dela fosse insuficiente para ser levada a sério. Na volta para casa, percebeu um carro prateado a 3 quadras de distância. Não era o mesmo da noite anterior. Mas o padrão era igual: vidro fumê, farol ligado mesmo de dia, motorista imóvel. Ela não foi para casa. Passou direto e dobrou a esquina. Entrou numa padaria qualquer e se escondeu no banheiro por quase 1 hora. Saiu só quando teve certeza de que o carro não estava mais lá. Naquela noite,
Dormiu no sofá da casa de uma ex-colega de escola que mal via há anos. Não contou nada. Disse só que teve uma briga em casa e precisava de um canto por uma noite. A garota, confusa mas solidária, emprestou um cobertor e fez café. Deitada no sofá, Carla pensava se Ernesto ainda estava vivo. Pensava se realmente era só um velho doente confundindo rostos, ou se ele sabia mais do que fingia. Pensava na mulher de vestido verde e se alguém em algum lugar chorava a falta dela. Pensava no poder daqueles homens e em como podiam fazer sumir uma pessoa como quem apaga uma lâmpada. E pensava, acima de tudo, no silêncio. Não era só que ninguém acreditava nela. Era pior, ninguém queria acreditar. Ninguém queria escutar alguém como ela. No quinto dia, Ernesto voltou. Chegou cedo, amparado por 2 seguranças. Caminhava devagar, mas com o olhar fixo. Sentou-se na mesma mesa de sempre e pediu que chamassem Carla. Ela foi. O velho sorriu como antes. Mas, dessa vez, os olhos estavam mais firmes. Por um instante, não parecia doente. Você sabe quem eu sou, não sabe? Ele perguntou, sem rodeios. Carla hesitou. Depois assentiu. Ernesto se inclinou sobre a mesa. E você acha que eles vão deixar eu morrer em paz? Ela ficou em silêncio. Ele respirou fundo. Eu cometi erros. Muitos. Mas tem coisa pior acontecendo agora. Coisa grande. E se eu morrer, vão botar isso no meu nome. Só no meu. Ernesto tirou um pendrive do bolso e colocou na frente dela. Guarde isso. Esconda bem. Se algo acontecer comigo, leve até um jornalista chamado Leandro H. no jornal O Correio. Carla olhou para o pendrive como se fosse uma granada. Dessa vez, não era só a palavra dela. Era prova. E prova pode matar. Carla guardou o pendrive no sutiã. O calor da pele parecia grudar a pequena peça de plástico em seu corpo como se fosse parte dela agora. Ernesto não disse mais nada depois disso. Olhava pela janela, respirando devagar, como se soubesse que aquele era o último pedido que poderia fazer a alguém. Quando os seguranças vieram buscá-lo, ele olhou para ela uma última vez e disse: Fique viva. Só isso. Ela assentiu, engolindo em seco. Não sabia se veria aquele homem de novo. E mais, não sabia se queria ver. Naquela noite, Carla não voltou para casa. Pegou um ônibus até uma cidade vizinha e ficou num hotel barato com o dinheiro do vale-refeição e algumas economias guardadas numa caixinha velha de maquiagem. O lugar cheirava a mofo e desespero. Perfeito para desaparecer. Na TV, nenhuma notícia sobre Ernesto. Nenhum aceno. Mas no dia seguinte, ao acordar, viu estampado em todas as telas: empresário Ernesto Leal morre em hospital privado aos 79 anos. Família fala em falência múltipla dos órgãos. Carla sentiu os joelhos cederem. Ela sabia. Não tinha sido natural. Não depois da conversa que tiveram. O pendrive queimava em seu bolso como se soubesse que era a última peça de um quebra-cabeça que gente poderosa jamais permitiria ser montado. Tomou coragem no terceiro dia. Foi até a sede do jornal O Correio, no centro da cidade. Vestiu-se de forma discreta, colocou um boné, óculos escuros baratos. Pediu para falar com Leandro H., o jornalista que Ernesto mencionou. A recepcionista hesitou, depois ligou. Minutos depois, um homem magro, de barba mal feita e olhos fundos, apareceu. É sobre o Ernesto, né? Ele perguntou, sem rodeios. Ela assentiu. Entregou o pendrive. Ele não abriu ali, só guardou no bolso da camisa e pediu que ela esperasse. Foram 2 horas. Longas. Silenciosas. Carla pensava se deveria ter vindo. Se o homem era confiável. Se aquele lugar também não fazia parte do jogo. Mas quando Leandro voltou, ele estava pálido. Você tem ideia do que tem aqui? Não. Gravações. E-mails. Cópias de contratos. Áudios de reuniões. Nomes. Muitos nomes. Inclusive de políticos, juízes, diretores de hospitais e donos de clínicas. É um escândalo. E se isso for divulgado? Vai ser. Ela a interrompeu. Vai. Ele respondeu. Mas você precisa sumir por um tempo. Ela não discutiu. Aceitou o envelope com algum dinheiro que ele ofereceu e desapareceu mais uma vez, com o rosto virado para trás o tempo todo. Uma semana depois, os jornais estamparam: Dossiê Leal,
Documentos revelam um esquema bilionário de corrupção entre empresários e sistema de saúde público. Família de Ernesto nega envolvimento. Carla viu tudo pela televisão da pensão onde estava escondida. Leandro não a mencionou. Ninguém sabia seu nome. Ela era só a sombra por trás da faísca. Mas o que ela não esperava veio dias depois. Na porta da pensão, uma advogada chegou com uma carta registrada. Disse que precisava entregar em mãos. Era o testamento de Ernesto. Havia sido modificado 3 dias antes da morte. Carla quase não teve coragem de abrir. As mãos tremiam. O nome dela estava lá. Não como filha legítima, mas como herdeira por confiança. Um valor absurdo. A quantia suficiente para mudar a vida de 10 gerações. Mas o que estava escrito na última cláusula mexeu mais com ela do que qualquer número. Que esta herança sirva para tentar consertar algo do que destruir. Carla sentou-se na cama da pensão e chorou pela primeira vez em semanas. Não pela morte de Ernesto, mas porque agora entendia tudo. Ele sabia. Sempre soube. Ela não foi confundida por acaso. Ele escolheu fingir. Escolheu se enganar com ela porque precisava de alguém que não estivesse sujo. Alguém que pudesse carregar o que ele já não tinha mais forças. E o sangue no caminho, esse não vinha da herança. Vinha das mãos de quem nunca pagaria por nada. Carla não quis a fortuna inteira. Mandou metade para uma ONG de assistência médica gratuita. A outra metade usou para viver longe. Silenciosa. Mas, de vez em quando, ela voltava ao restaurante. Sentava sozinha, na última mesa. E deixava o guardanapo de linho dobrado no colo. Como naquela noite em que tudo começou. E você, no lugar da Carla, teria feito o mesmo? Ou teria fugido desde o primeiro bilhete? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber até onde você iria por justiça. Se essa história te prendeu até o fim, deixa seu like, compartilha com alguém que ama boas reviravoltas e se inscreve para ajudar o canal a continuar trazendo histórias que mexem com a gente.